E aqui seguimos nós juntos para falar mais um pouquinho sobre ruptura prematura das membranas ovulares. Nessa terceira aula a gente vai conversar sobre a conduta, sobre o que a gente faz diante desse diagnóstico. Preparados? Então vem comigo. Então, como a gente tem feito em todas as aulas, eu sempre começo trazendo aí as fontes de onde eu tirei as informações que a gente vai conversar ao longo desta aula, tá bom? De uma maneira geral, elas estão bem alinhadas, tem algumas diferenças pontuais que eu vou apontando ao longo da nossa conversa. Então, quando eu estou diante da suspeita de uma ruptura prematura de membranas ovulares, a primeira coisa que a gente precisa fazer é confirmar a nossa hipótese diagnóstica. Uma vez que a gente fez isso, a gente vai determinar a idade gestacional daquela gestante para que a gente possa estabelecer uma conduta. E aí a primeira coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é que os protocolos, de uma maneira geral, eles usam a idade gestacional como um ponto de partida, mas a gente não deve ficar tão engessado, considerar com tanto rigor somente a idade gestacional. É uma conjunção de informações que a gente tem que avaliar para tomar a melhor conduta para nossa paciente. Mas a idade gestacional acaba sendo um ponto de partida aí para a gente determinar se vai para uma conduta mais resolutiva, se vai para uma conduta mais expectante. Só que, como eu disse, não é a única informação, tá bom? Então, vamos conversar um pouquinho disso para a gente entender melhor. Quando a gente está diante de uma ruptura prematura das membranas ovulares, tem uma série de informações que a gente tem que levar em consideração para fazer a melhor escolha. Uma delas é a idade gestacional. Então, quanto menor a idade gestacional em que a ruptura ocorrer, maiores as possíveis complicações associadas, tanto à prematuridade quanto à própria ruptura prematura das membranas. Tá? Do outro lado, quando eu tenho uma infecção intramniótica, o prognóstico, tanto materno quanto fetal, são bem piores. Então, a gente junta essas informações para definir se a gente vai ter uma conduta mais ativa, que significa a resolução dessa gestação, ou uma conduta expectante, na qual a gente vai acompanhar com bastante atenção e cuidado, tanto a mãe quanto o fetinho, permitindo dessa forma o amadurecimento e crescimento fetais. Então, é fundamental que a gente date corretamente essa gestação. Esse é um ponto de partida do qual a gente não pode abrir mão, né? E esses protocolos, como eu já disse para vocês, eles são pontos de partida, eles são norteadores, mas a gente não deve ficar muito engessado. A gente tem que considerar uma série de outras informações, além dessas que a gente já conversou, para ver se a melhor conduta neste caso é a conduta expectante ou a conduta resolutiva, tá? Uma das coisas que a gente tem que levar em consideração, por exemplo, é o serviço no qual a gente se encontra. Qual é a qualidade do berçário, da UTI NEO, qual é a estrutura que a gente tem para atender um recém-nascido prematuro. Então, a gente já começa a perceber que tem uma série de detalhezinhos que tem que ser levados em consideração na escolha da melhor conduta. Tudo bem? Então, vamos conversar mais sobre isso. Se a gente tomar a idade gestacional como ponto de partida, a regra geral é a seguinte: a partir das 34 semanas, para a maioria dos serviços, e também segundo o Ministério da Saúde e a Febrasgo, a conduta seria resolutiva, e essa resolução preferentemente por indução do parto. Outros serviços adotam como limite 36 semanas, porque eles entendem que o risco associado à prematuridade com 36 semanas é menor do que o risco associado à prematuridade com 34 semanas e o risco infeccioso não seria tão maior assim, desde que essa paciente seja devidamente monitorizada. Quando eu estou abaixo desse limite, mas de uma gestação viável, a tendência é que a conduta seja expectante. E quando eu estou diante de uma ruptura prematura das membranas ovulares antes da viabilidade, antes das 24 semanas, essa conduta tem que ser muito bem discutida com o casal. Então, existe uma tendência a se orientar à interrupção dessa gestação por risco de vida materno. Só que isso tem que ser conversado e tem que ter concordância do casal. Além disso, é importante que 2 especialistas do serviço assinem este documento junto com o casal, mostrando que a indução, que a resolução dessa gestação se justifica pelo risco de vida materno. Tá? Se o casal optar por uma conduta expectante, então essa gestante tem que permanecer monitorizada de forma bastante rigorosa, porque ela tem bastante risco de infecção, e ela tem que ter ciência, o casal tem que ter ciência e tem que deixar um documento assinado mostrando que eles estão cientes dos riscos associados a essa conduta. Então, tanto do ponto de vista materno, como os riscos infecciosos, com possibilidade de sepse grave, quanto os riscos fetais. Então, quando eu tenho essa ruptura prematura numa idade gestacional tão baixa, tem muito mais chance desse fetinho ter complicações graves, hipoplasia pulmonar, deformidades ósseas e outras também associadas a este quadro, tá bom? E aí,
Não fiquem bravos comigo, mas eu vou contar para vocês que o protocolo da Febrasgo desse ano traz algumas novas evidências. Então, os protocolos internacionais foram revisados e existe uma tendência de se sugerir uma conduta expectante até 37 semanas. O American College, ele sugere que cada caso seja individualizado e que a gente avalie aquele binômio e considere, a partir das 34 semanas, a possibilidade de indução ou de conduta expectante, considerando aquela duplinha, aquela gestante e aquele fetinho, tá? Considerando, então, essas condições individuais. Uma revisão sistemática mais recente mostrou que não houve evidência de diferença clinicamente relevante na incidência de sepse neonatal entre o parto imediato, com 34 semanas, e a conduta expectante até 37 semanas. Então, a gente pode entender que existe uma tendência, existe evidências mais recentes sugerindo que pode haver benefício em se prolongar esta conduta expectante até 37 semanas. Porém, é fundamental que a gente tenha um controle rigoroso de bem-estar materno e fetal, tá bom? Então, a gente tem que garantir aí o máximo possível de segurança para o binômio. Então, quando que a gente vai indicar a interrupção de uma gestação na ruptura prematura de membranas ovulares? Quando a gente estiver acima do limite definido naquele serviço. Então, 34 semanas ou 37 semanas, segundo as evidências mais recentes. Quando a gente estiver diante de um trabalho de parto prematuro, lembrar que o início das contrações, muitas vezes, pode ser a primeira manifestação de um quadro infeccioso. Quando eu estiver diante de um sofrimento fetal, de uma infecção, então de uma corioamnioniite, ou se eu estiver diante de outras intercorrências, por exemplo, um descolamento prematuro de placenta, um prolapso de cordão, que aí a gente está falando de complicações da ruptura prematura de membranas ovulares, mas que exigem uma conduta de emergência própria deste cenário, desta situação. Tudo bem? Então, olha só, a gente suspeitou da ruptura prematura de membranas ovulares, a gente confirmou a nossa hipótese diagnóstica, a gente determinou a idade gestacional e agora a gente vai avaliar, quando estiver abaixo daquele limite definido, se essa gestante, se esse fetinho tem condições favoráveis à adoção de uma conduta expectante. Então, é assim que a gente começa a definir a nossa conduta. Então, olha só, de uma maneira geral, a partir das 34 semanas, a conduta seria a resolução da gestação. Se eu tiver uma questão estrutural, ou se de repente eu entender que aquele binômio está muito bem, que dá para a gente esticar um pouquinho essa conduta expectante até 36 semanas, a gente pode adotar essa conduta expectante mais prolongada, desde que tenha um volume satisfatório de líquido amniótico, tenha boa vitalidade fetal, não tenha nenhum sinal de infecção. Tá? Então, garantir a segurança do binômio materno-fetal é um ponto de partida fundamental para a conduta expectante, como a gente já comentou. Quando eu tenho uma gestação de termo, a conduta é ativa. Não se justifica o risco infeccioso numa gestação de termo. Eu sei que vocês já estão cansados de saber disso, já estão acostumados, mas intencionalmente eu vou repetindo as informações mais importantes ao longo da aula para que elas fiquem bem claras e ninguém tenha dúvida, tá bom? Então, a gente acabou de falar da conduta, que tende a ser resolutiva a partir das 34 semanas, com a possibilidade da gente esticar essa conduta expectante até 36, 37 semanas, tá? Quando eu tenho uma gestação antes da viabilidade, antes de 24 semanas, a gente tem que entender o prognóstico desfavorável. Corresponde a menos de 1% das gestações essa situação. Mas o parto tende a acontecer 2 a 5 semanas após essa ruptura, na maioria das vezes. E isso ainda é muito cedo para esse fetinho, né? Eu tenho maior risco de infecções, de deformidades fetais, de compressões do cordão graves, de hipoplasia pulmonar, tenho risco materno de sepse grave. Então, isso tem que ser tudo muito bem discutido com o casal, muito bem orientado, para que se tome a melhor decisão e uma conduta consciente, tá? Mesmo com uma conduta expectante, lembrar que esse feto, se nascer nesse momento, não tem condição de desenvolvimento pós-natal, tudo bem? Então, se a gente estiver diante dessa situação, é fundamental que se discuta com os pais a conduta, fornecendo todas as informações necessárias a respeito do prognóstico perinatal e dos riscos maternos. Se eles optarem por conduta expectante, é fundamental que se assine um documento por ambos os pais, confirmando o recebimento de todos esses esclarecimentos e que se forneça cuidados maternos e fetais rigorosos aí ao longo deste acompanhamento.
Caso o casal opte por interrupção da gestação, então é feita indução com misoprostol ou com ocitocina. A justificativa para essa indução é risco de vida materno, e isso obviamente requer a anuência do casal e a assinatura de 2 especialistas do serviço, como eu já comentei com vocês. Tá? E a orientação geral, então, é que os serviços particularizem essa conduta, levem em consideração os desejos dos pais, principalmente entre 22 e 24 semanas. Quando a gente está com uma gestação entre 24 e 34 semanas, a gente está no meio deste caminho, a tendência é que se adote conduta expectante para aguardar o crescimento e o desenvolvimento do fetinho. Mas é fundamental, então, que a gente tenha uma vigilância atenta, rigorosa do binômio materno-fetal para garantir a segurança dessa conduta expectante. Então, queridos, para a adoção de uma conduta expectante, é fundamental que a gente descarte coriamnioniite e descarte sofrimento fetal. Eu não posso considerar fazer uma conduta expectante se eu estiver diante de uma dessas situações. Então, como a gente descarta a coriamnioniite? Partindo da avaliação clínica e também através da solicitação de alguns exames laboratoriais. Então, urinal e urocultura, hemograma, PCR e a pesquisa de Strepto B. Esses exames são fundamentais e devem ser solicitados na admissão da paciente. Alguns outros protocolos acrescentam outros exames, como cultura para clamídia e para gonococo, bacterioscópico de secreção vaginal, mas esses, urinal 1, urocultura, hemograma, PCR e a pesquisa de Strepto do grupo B, são fundamentais e têm que ser solicitados, tá bom? E como a gente descarta sofrimento fetal? Através da realização de provas de vitalidade fetal. Então, a cardiotoco, o perfil biofísico fetal são as principais utilizadas. Lembrar uma coisa super importante: no perfil biofísico fetal, um dos parâmetros é a avaliação da presença de movimentos respiratórios. A ausência desses movimentos respiratórios no quadro de ruptura prematura de membranas ovulares é um sinal precoce de coriamnioniite, que pode surgir 24, 48 horas antes dos demais sinais clínicos de infecção. Então, isso a gente não pode esquecer, tá bom? A ausência de movimentos respiratórios no perfil biofísico fetal diante de um quadro de ruptura prematura de membranas ovulares sugere coriamnioniite, tá bom? É um sinal precoce de coriamnioniite, não podemos esquecer essa informação. Então, para ninguém esquecer mais, se eu tô diante de uma ruptura prematura de membranas ovulares, fazendo uma conduta expectante, independente da idade gestacional, se a paciente apresentar alguma evidência de infecção ou se tiver algum sinal de comprometimento do bem-estar fetal, a conduta é interrupção da gestação, tá bom? Então, a gente confirmou a nossa hipótese diagnóstica, a gente determinou a idade gestacional, a gente descartou a infecção, a gente descartou sofrimento fetal. O que a gente vai fazer com a nossa paciente? Então, para adoção dessa conduta expectante, a gente vai internar a paciente. E aí, nessa internação, a gente orienta o quê? Orienta repouso. Ela pode usar o banheiro, pode comer ou descansar sentada, mas vai ficar quietinha a maior parte do tempo. A gente vai prescrever uma hidratação via oral generosa, no mínimo 2,5 litros de ingesta de líquido por dia. E endovenosa, pessoal, a gente só vai fazer se ela não conseguir fazer isso via oral. Mas o ideal é que essa hidratação seja via oral, tá? Sempre lembrando, sempre com cuidado, de que a grávida já lida com uma sobrecarga de volume, tá? Então, a gente vai sempre monitorizando isso. E monitorizando também o risco de infecção, risco de sofrimento fetal. O tempo inteiro a gente está reavaliando a nossa paciente e o fetinho. E como que a gente faz essa monitorização materna e fetal? A gente faz avaliação dos sinais vitais pelo menos 4 vezes ao dia, avalia o tônus e ausculta os batimentos cardíacos fetais diariamente, verifica as características do líquido amniótico diariamente, solicita hemograma e proteína C reativa a cada 2, 3 dias, cardiotoco todos os dias, um ultrassom obstétrico com Doppler ou um perfil biofísico fetal 2 vezes na semana, cultura para estrepto a cada 5 semanas. Então, quando eu tenho uma internação prolongada, que dura mais do que 5 semanas, eu tenho que lembrar que a validade da cultura para estrepto é de 5 semanas e, eventualmente, eu vou precisar repeti-la, tá bom? Também solicito ultrassom para avaliar o volume de líquido amniótico, porque a gente sabe que quanto menor for esse volume, maior a correlação com infecção, menor o período de latência e pior o prognóstico materno-fetal. Como regra geral, essa paciente permanece internada até o parto. Existem algumas situações muito específicas, mas que são exceção, nas quais a gente pode considerar um regime domiciliar, desde que a gente consiga garantir a monitorização materna e fetal rigorosa, mesmo com a paciente num regime domiciliar, tá bom?
Então, de novo, para a gente não esquecer mais, diante da suspeita de rotura prematura de membranas ovulares, a gente confirma o diagnóstico, determina a idade gestacional. Se a conduta for expectante, ou para que a conduta seja expectante, é fundamental que a gente descarte corioamnionites, descarte sofrimento fetal e a gente vai internar essa paciente. Então, meus pedacinhos de afeto, ninguém vai esquecer que a rotura prematura das membranas ovulares é um critério de internação para gestantes. Combinado? Então, agora que vocês fizeram tudo isso, o que vocês querem prescrever para paciente com rotura prematura das membranas ovulares, para a qual vocês vão adotar uma conduta expectante? Então, vamos conversar um pouquinho sobre a prescrição de tocolítico, de antibiótico profilaxia para aumentar o período de latência, antibiótico profilaxia para estrépito do grupo B e sobre o uso de corticoide na rotura prematura das membranas ovulares. Então, em relação aos tocolíticos, se uma paciente com rotura prematura de membranas ovulares entrar em trabalho de parto, a princípio, a regra geral era não inibir, porque inclusive essas contrações podem ser a primeira manifestação da corioamnionites. Tá? Dentro desta regra geral, existem algumas situações que as novas evidências sugerem que a gente leve em consideração. Então, existe a exceção na qual a gente pode prescrever um tocolítico, mas em casos muito particularizados. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que tem uma rotura prematura das membranas ovulares e que tem a necessidade de transferir para um serviço que vai ter maior estrutura para atendimento dela e do bebê, do recém-nascido prematuro. Então, para essas pacientes, a gente podia considerar fazer tocólise pensando nessa transferência com segurança, tá? Existe uma outra situação, quando eu tenho o início de um trabalho de parto prematuro numa rotura prematura das membranas ovulares antes das 34 semanas, em que a gente poderia considerar fazer uma tocólise apenas para dar tempo de administrar o corticoide, tá? Então, esse seria o único intuito aí. Claro que a gente tem uma série de coisas que tem que ser levadas em consideração. Inclusive, tem que ter certeza absoluta que não existe infecção. Ninguém vai fazer uma tocólise nem corticoide na presença de infecção, tá? Então, eu trago essas novas evidências, isso surge aí no protocolo deste ano da Febrasgo, para a gente refletir. Mas, como regra geral, se a gente for olhar aí as referências, se a gente for olhar os nossos norteadores de até então, a rotura prematura de membranas ovulares é uma contraindicação para a prescrição de tocólise. Em relação ao uso de antibiótico, ninguém tem dúvida de que é fundamental a prescrição da profilaxia para estrépito do grupo B, pensando em evitar sepse neonatal para este recém-nascido, tá? Então, o objetivo aqui é o recém-nascido. Então, a gente recebe uma paciente com rotura prematura de membranas ovulares pré-termo, a gente vai colher a pesquisa de estrépito B vaginal e perianal na entrada. Colheu, entra com antibiótico profilaxia. As drogas de escolha são AMP, PN, em alguns serviços pode ser usado cefazolina também. E a gente vai manter enquanto não tem o resultado dessa cultura. Veio o resultado dessa cultura é negativo, a gente pode suspender. Se esse resultado, se essa pesquisa for positiva e a paciente evoluir para trabalho de parto, a gente vai manter a profilaxia até o nascimento. Se essa pesquisa vier positiva e a paciente não evoluir para trabalho de parto, a gente vai manter por 7 dias. Tá? E aí a grande questão, que é a polêmica, é se a gente prescreve ou não antibiótico depois dessa profilaxia na tentativa de aumentar o período de latência. Tanto o Ministério da Saúde e a Febrasgo trazem isso como uma possibilidade, então, de que se poderia prescrever amoxicilina por mais 5 dias e azitromicina dose única com esse intuito de aumentar o período de latência. Mas isso ainda permanece polêmico na literatura, porque embora possa aumentar um pouquinho o período de latência, não existem evidências robustas mostrando que isso se reflete no melhor resultado perinatal, obrigatoriamente, ou neonatal, né? Então, ainda é polêmico, mas tanto o Ministério da Saúde quanto a Febrasgo trazem essa orientação, essa possibilidade aí de adoção de prescrição extra de antibiótico. Quanto ao corticoide, desde que não haja infecção intraamniótica, ele deve ser prescrito. E geralmente a gente faz um ciclo único, tá? Qual que é o melhor momento, porém? Essa que é a grande dúvida. Se a gente prescrever de cara, logo que admite essa paciente, a gente pode não ter diagnosticado ainda uma corioamnionites que está oligossintomática e levar uma piora do prognóstico materno,
né? Se a gente demorar demais para prescrever, a gente pode perder o timing. Se a gente prescrever muito rapidamente e o parto não acontecer nessa primeira semana, a gente perde o efeito máximo. E a gente sabe que repetir o corticoide tem seus riscos e, portanto, não é a regra geral. Além disso, o uso do corticoide pode levar a leucocitose com desvio e isso dificultar a vigilância infecciosa. Então, a dificuldade não é saber se a gente vai prescrever ou não, porque desde que não tenha infecção, a gente vai prescrever. Mas qual seria o melhor momento para isso? Então, um bom parâmetro em relação a essa conduta é entender que a gente precisa afastar a coriominionite. Então, deixa a paciente num período mínimo de observação clínica e laboratorial, afasta a coriominionite e se ela tiver uma rotura prematura de membranas ovulares entre 24 e 34 semanas, aí sim você prescreve um ciclo de corticoide, tá? E aí, esse ciclo único corresponde a 2 doses de betametasona com intervalo de 24 horas entre elas, tá? Eventualmente, como uma exceção, a gente pode até considerar um ciclo de resgate se eu estiver diante de um período de latência prolongado e a paciente continuar sem sinais de infecção e tiver mais do que 2 semanas de intervalo do ciclo que a gente fez e resolução planejada no máximo em 1 semana. Mas isso aqui seria uma conduta de exceção. A regra, diante da indicação de corticoterapia, é que seja um ciclo único. E lá vai a professora repetir toda a sequência de novo e assim a gente vai guardando, né? Então, suspeitei de rotura prematura de membranas ovulares, confirmei a minha hipótese diagnóstica, determinei a idade gestacional, descartei coriominionite e sofrimento fetal para adotar uma conduta expectante, se for o caso, internei a paciente e nessa internação eu vou fazer uma vigilância rigorosa materna e fetal e profilaxia para estrepto B e corticoide. Bom? E até quando a gente vai levar essa conduta expectante? A gente já comentou um pouquinho sobre indicações de resultado. Então, como a gente já comentou, a idade gestacional ideal para parto varia um pouquinho entre os autores, e essa diferença se justifica, por exemplo, pela taxa de complicação relacionada à prematuridade. Então, quando a gente olha esses dados aqui, a gente vê que a síndrome do desconforto respiratório acontece com muito mais frequência numa gestação de 34 semanas do que acima de 36 semanas. Quando a gente optar por uma resolução da gestação, a via de parto é obstétrica, mas sempre que possível a preferência é por via vaginal. E outra coisa que é importante a gente entender é qual que é a evolução dentro de uma rotura prematura das membranas ovulares. Então, 27% dos casos vão evoluir sem intercorrência até 36 semanas. 55% dos casos evoluem para trabalho de parto espontâneo. E os casos restantes evoluem para resolução, seja por sofrimento fetal, seja por coriominionite. Além da idade gestacional, que a gente acabou de comentar, lembrar que tem outros motivos aí que podem justificar a interrupção de uma conduta expectante. Então, infecção materna, comprometimento de vitalidade fetal, maturidade fetal confirmada ou desencadeamento espontâneo do trabalho de parto. E aí eu queria comentar com vocês, em relação a esse desencadeamento espontâneo do trabalho de parto, que o último protocolo da Febrasgo traz a informação de que quando esse desencadeamento ocorre depois das 34 semanas é um motivo para interrupção da conduta expectante e quando acontece antes é aquela situação em que para fazer o corticoide a gente poderia considerar uma tocólise. Mas lembra que a gente conversou que como regra geral, ruptura prematura de membranas ovulares ou membranas rotas não indicam ou contraindicam a princípio uma tocólise, tá bom? Então agora vamos conversar um pouquinho sobre a coriominionite, que a gente já viu que é uma das indicações de interrupção da conduta expectante. Mas vamos falar um pouquinho mais dela porque esse é um ponto importante. Então, primeira informação importante, quais são os principais fatores de risco associados à coriominionite? Então, olha só, o número de exames vaginais durante o trabalho de parto. A realização de 6 ou mais toques está associada ao aumento da taxa de infecção de coriominionite, tá bom? A duração do trabalho de parto, a duração do período de ruptura prematura de membranas ovulares, então o período de latência. A gente sabe que quanto menor a idade gestacional e maior a latência, maior o risco de infecção materna, né? A presença de colonização materna por estrepto do grupo B e a presença de líquido meconial. Então, esses são alguns fatores de risco para os quadros de coriominionite.
E como a gente faz o diagnóstico de coriomielonite? A gente tem alguns critérios diagnósticos. Então, a gente tem critérios clínicos e critérios laboratoriais. Tanto o Ministério da Saúde e a Febrasgo consideram que se eu tiver febre e mais 2 sinais desses que estão assinalados nessa cor diferente, a gente entende que está diante de um quadro de coriomielonite. Porém, a gente tem que levar em consideração que a febre é uma manifestação que pode surgir mais tardiamente. Então, outros autores entendem que se eu tiver 2 sinais desses descritos aqui, sejam critérios clínicos ou laboratoriais, eu tenho o diagnóstico de coriomielonite. E que se a febre surgir e eu não tiver nenhum outro foco infeccioso que justifique essa febre, eu devo considerá-la como critério único diagnóstico para essa infecção. E aí, diante de uma suspeita de coriomielonite, a conduta é a interrupção da gestação, se possível, por indução. A gente evita a cesariana sempre que possível para que a gente não abra uma cavidade contaminada dentro de outra cavidade que não tem essa contaminação, tá bom? Outra coisa que é fundamental é o início imediato da antibiótico terapia. A gente tem alguns esquemas de escolha, a clindamicina com a gentamicina ou a AMP com a genta com metronidazol. São 2 opções boas para tratar uma coriomielonite. E esse esquema tem que ser mantido por pelo menos 48 horas do parto ou 48 horas do último pico febril. Vamos conversar um pouquinho sobre assistência ao parto no caso de uma ruptura prematura de membranas ovulares. Então, alguns cuidados devem ser tomados. É importante que a gente privilegie, sempre que possível e sempre que não houver contraindicações, a via vaginal. A indução desse parto pode ser feita com misoprostol ou com ocitocina. O que a gente não pode usar a sonda de Foley, não pode usar o método de Krause, tá bom? Se eu não tenho membrana íntegra, este processo de indução está contraindicado. É fundamental que a gente faça uma vigilância rigorosa e contínua do bem-estar fetal. Lembrar também que 15 a 25% dos casos de ruptura prematura de membranas ovulares vão cursar com infecção puerperal. Então, considerar antibiótico profilaxia na vigência do parto e alguns cuidados puerperais, inclusive de vigilância, né? Profilaxia de estrépito B sempre, né? A gente sabe, então, que ruptura prematura das membranas ovulares, principalmente a pré-termo, está associada ao maior risco de sepse neonatal. E a gente pode considerar neuroproteção com sulfato de magnésio na iminência de um parto antes das 32 semanas, da mesma forma que a gente fazia para a prematuridade. Tanto o Ministério da Saúde quanto o protocolo da Febrasgo de 2025 trazem esse fluxograma como um resumão de toda essa conduta, de tudo que a gente conversou. Então, vale a pena vocês gastarem uns minutinhos e darem uma olhadinha com atenção nesse fluxograma. Combinado? Então, mais uma vez, porque a gente não pode esquecer, tem coisas que a gente não pode esquecer e essa é uma delas. Suspeitou de ruptura prematura de membranas ovulares, confirmem o diagnóstico, determinem a idade gestacional, descartem coriomielonite e sofrimento fetal, caso a gente vá optar por uma conduta expectante, internem a paciente para vigilância, profilaxia de estrépito B e o ciclo de corticoide. Resolução, sempre que possível, via vaginal, e aí a idade gestacional, o limite vai variar um pouquinho de acordo com o autor e com o serviço, e sempre que eu tiver sofrimento fetal e coriomielonite, a gente vai resolver essa gestação. Combinado? Eu metralhei vocês com um monte de informação, mas eu tentei fazer de forma bem repetitiva mesmo para que a gente não tenha dúvida. Caso tenha ficado alguma pendência, só me procurar que eu terei o maior prazer em esclarecer, tá bom? Obrigada, meus amores, um beijo para vocês e a gente se vê logo para falar de outro assunto, tá bom? Até mais, descansem!